Então, aqui, gente, estamos voltando aqui para a parte 2 sobre a análise de cores aí da Oprah. Que eu estou fazendo essa discussão, como é que ela, se ela acertou ou não nas cores dela, nos looks. Agora, essa é a segunda parte em que a gente vai ver um pouquinho sobre o contraste de valor aí da Oprah e vamos ver também quais são as melhores cores aí que acabou fazendo essa harmonia natural que ela tem, que ela acabou repetindo nos acessórios, nas roupas, em tudo aí. E se você não viu aí, corre lá, vou deixar o link aqui da parte 1, que está bem interessante. Ficou, acho que, bem detalhado. Eu falo só sobre os neutros, os brancos, preto, alguma coisa de bege, que você pode estar aí acompanhando aqui no canal do My Nature Color. Então, vamos lá para essa análise aqui da continuidade, parte 2, aqui, da minha reação quanto às cores. E não falo só das cores, o que está um pouquinho diferente aqui nesse vídeo é que eu falo também do estilo, da textura, do formato do corpo. Eu dou aí algumas. Dou uma introdução, porque que está assertivo, que a gente começa a perceber que a Oprah ela tem um estilo, ela tem uma assinatura de estilo. Se você ver esse vídeo aí, se você identificou qual é a assinatura de estilo da Oprah, depois que você assistir todo, parte 1, parte 2, escreve aqui embaixo nos comentários e vamos ver se você percebeu qual é a assinatura de estilo da Oprah Winfrey. Então, vamos lá para essa análise. Aqui a gente vai falar um pouco nessa imagem aqui da Oprah, a gente consegue ver nessa imagem aqui em preto e branco, o que a gente percebe? O cabelo bem escuro, a pele clara, o cabelo escuro, a roupa que chama bastante atenção, mas eu queria ver mais aqui em termos do olhando o rosto, o cabelo e um pouco da pele dela aqui que pega o peito. A gente vê que ela tem uma variação de contraste que é o médio contraste, que é aquilo que eu falei. Então, se ela usar, que é uma imagem bem mais antiga, então perceba que chega até a doer os olhos aqui, esse branco, esse alto contraste aqui, realmente é um alto contraste. Então, você só não consegue nem prestar atenção nela, mesmo tendo esse cabelo escuro. Então, perceba que ela não tem essa característica de alto contraste. A roupa faz assim, boom. É isso que chama atenção. Você não consegue nem ficar muito olhando. E aqui novamente, mas isso é muito anos 80 lá, era característico disso. Então, além de ter um alto contraste aqui, os olhos você não consegue ficar muito fixo. E aí repetiu, ainda tem essa blusa vermelha, então acaba fazendo mais alto contraste ainda essa cor. Então, todas essas cores vibrantes, esse alto contraste entre preto e branco, esse alto contraste entre uma cor e um neutro, tudo isso faz com que até nessa imagem da direita ela fique até apagada, acabou apagando ela na imagem da esquerda, ficou um pouco mais avermelhado, pode ser o tipo de foto, de filme, mas perceba como nenhuma dessas aqui valorizou ela. O que acaba aí seguindo, respeitando é o preto. O preto segue um pouco das características, mas essa variação de, mesmo sendo neutro na imagem da esquerda, ou neutro com uma cor, acabou aí sendo demais. Quando a pessoa usa, ela desaparece, né? Ou é a roupa que presta atenção, a gente não consegue prestar atenção em mais nada. Já voltando aqui para essa imagem aqui, tem um contraste, mas perceba como aqui já tem mais a profundidade em evidência, que já trouxe ela de volta. Adorei esse cabelo aqui ficou super elegante para ela. Ela pode estar. É um cabelo que fica super bem, brincar com esses cachos, como o rosto dela ficou desenhado, e mesmo tendo. O branco é muito forte aqui, mas já melhorou antes daquelas outras fotos. Já trouxe um pouco mais de definição para o rosto dela, já ficou um pouco mais harmônico. Podia ser esse branco não tão claro, um pouco mais de calor nesse tom de branco, ia ficar bem melhor. Mas aí aqui a maquiagem também está perfeita para ela, esse tom puxando para um frio, tem um certo brilho, apesar de ter os olhos também ficaram bem marcados, tem um ponto de luz aqui, ficou bem bonito essa maquiagem, apesar de estar bem destacado e mesmo tendo esse branco ainda em evidência, mas já está bem melhor do que aquelas outras anteriores que nós vimos.
já está mais próximo. Aí, novamente, aqui, quando ela faz essa brincadeira de alto contraste, principalmente traz muito claro para a parte de cima, a gente consegue, o que a gente presta atenção nessa imagem da esquerda é nos dentes dela e na roupa. São os dois pontos focais aqui. Depois o cabelo, a saia, o vestido. Então, são coisas assim que é como se o dente avançasse, o blazer aqui avança e ela vai um pouco para trás. Então, a gente não, apesar do olho tá o olho bem marcado, bem escuro, bem preto, então é como se ficasse para trás, assim. Então tá tendo separações. A gente olha nessa distância, olhando ela como um todo. E é o que acontece aqui. O batom ficou bom para ela, mas tem esse problema aqui de muita luz, muito iluminado com esse branco aqui, muito, é um branco mais para uma pessoa que tem muita saturação. Então, ela provavelmente é uma pessoa que muita saturação, muito brilho e muito claro acaba fazendo com que ela não fique em evidência, fique em evidência a roupa. Os cortes para ela, que a maioria dos que a gente vê aqui, como esse daqui, são impecáveis, né? Bom, ela tem acesso a designers, a costureiros, a pessoas que fazem roupas de acordo com o corpo dela, sob medida. Um alfaiate, um costureiro, um estilista. Então, as roupas são pensadas aí de acordo com a pessoa. Isso seria o ideal se nós todos pudéssemos ter esse tipo de acesso, de consumo de roupa. O caimento, o tecido e principalmente o corte, se modelando muito bem o corpo. Então, perceba que não tem corpo que não fique bem se tiver um bom corte. Não tem corpo, tem que ser magro, tem que ser alto, tem que ser baixo, tem que ter mais busto, tem que ter menos busto. Não. Se você entender as características de formato de corpo da pessoa, se você entender isso e moldar, seguir esse formato, você vai trazer a beleza da pessoa em evidência. É a mesma coisa, e aí vai ter que entender também do tipo de tecido, de acordo com a personalidade, com o estilo, a textura desse tecido, as cores. Então, tudo isso, quando você faz essa leitura de uma pessoa, tudo isso em conjunto vai trazer a beleza dela à mostra, e vai trazer ela em evidência e vai deixar ela elegante, vai deixar ela com personalidade, com atitude. Então, tudo isso é uma harmonia que se é feita quando se entende completamente a pessoa. Quando você se entende, quando você sabe o que fica bem, o que cai bem, que tipo de tecido, que tipo de textura, qual que você gosta também de tocar, uma coisa que você pode fazer, dependendo dos tecidos, se você gostar de tocar neles, você sentir a vontade com eles, se te fizer bem no toque, é uma coisa que também você pode estar usando. É um indício aí que também tente usar, porque é algo que para você dá prazer, faz sentir bem. Se você não gostar, então, mesmo que pode ser que é um tecido ideal para você, mas você não gosta do toque, então não use aquele tipo de tecido. É uma coisa bem interessante. Então, toda essa leitura é feita quando se faz não só análise de coloração, mas vê o estilo, vê a personalidade, vê o tipo de corpo. Aqui, novamente, a gente faz a roupa dela lindíssima. O caimento, o corte, essa blusa com essa gola mais alta, a saia, mas, novamente, tem aquele mesmo problema. Muita luz, muito claro, e a gente só presta atenção para a blusa. Então, o que eu falei aqui quando eu comecei, que está lindíssimo? Eu falei primeiro da roupa dela. Eu falei da saia, falei do corte. E depois que eu venho falar aqui dela. Por quê? Porque foi o que mais me chamou a atenção. É uma coisa que a gente faz automaticamente. Quando acontece isso, a roupa está em evidência, não a pessoa, que é o que está acontecendo aqui com a roupa. Se a blusa fosse um pouco não tão fria, não com esse pigmento tão frio, um pouco mais de calor nessa blusa, já ficaria melhor e já traria mais a característica dela. A gente percebe aqui, por exemplo, que a pele dela não tá com aquele calor que ela tem também, ficou um pouco mais clara a pele dela. Aqui é uma outra imagem, só para ver que ela fez essa mudança que trouxe para essas mechas, essas luzes, um caramelo,
O corte, né? Também é um outro tipo de modelo de cabelo, mas já sai daquela profundidade lá. Então já deu um pouco de uma amenizada, já trouxe, e ela botou uma armação mais clara, já trouxe um pouco mais, não tá tão esse contraste aqui, né? Trouxe um pouco do calor, mantém essa profundidade, já é outra característica. Então aqui o batom está muito frio, de repente botar um pouco mais de calor aqui no batom, mas percebo que a imagem da direita a gente já consegue ver um pouco mais ela mesmo usando esse tipo de branco aqui do que da esquerda. Então, mexeu no cabelo, que é uma coisa que é a moldura da gente, a gente também vai acabar tendo que mexer aí nas roupas que a gente está usando, se quiser harmonizar, só que não necessariamente, às vezes, o que a gente mexe na roupa, nas coisas que a gente vai estar usando aí, harmoniza também com a pele, com os olhos, enfim. Então tem que reavaliar tudo para depois a pessoa tentar ficar o mais harmônico possível, se ela quiser, se ela quer harmonizar, se ela quer aparecer. Mas eu posso querer como imagem, é uma pessoa pública. Então, dependendo como imagem eu quero que aparecer, eu quero passar uma identidade como ela aqui de uma pessoa mais acessível, uma pessoa mais aberta, né, acessível, aberta, comunicativa, alegre, e as pessoas sentem por essa aparência que perceba como essa imagem da direita muito mais, na esquerda ela está com essa elegância um pouco, apesar de estar usando branco, tem um pouco mais de distância do que essa imagem aqui da direita. Da direita já tem um pouco mais de aproximação. Pensando aqui em termos de cores, você vê a pessoa da direita, ela parece mais brincalhona, mais aberta, mais receptiva, enquanto que a da esquerda tem mais uma coisa de mais classe, mais elegância, apesar de estar usando branco, mas é um pouco mais distante uma da outra. É a mesma pessoa, mas o tipo do cabelo, o corte, a postura, o tipo da roupa, o contraste, tudo isso vai estar comunicando de forma diferente. Aqui a gente já vê uma imagem da Oprah indo agora, a gente passou pelos neutros, passamos pelo cinza, pelo preto, pelo branco. A gente está vindo agora aqui para o neutro, pode-se dizer, mas é um marrom. Aqui já é um marrom mais café, mais escuro, marrom com pigmento, um pouco indo mais para o frio, tem um certo calor. E o calor aqui também está na saia, quando a gente olha para ela como um todo, está super bonito essa combinação. As joias ela pode estar usando, porque ela é uma pessoa que ela tem bastante busto, então ela pode usar bastante informação de joia aqui, mas não é algo que está invadindo, tá chamando atenção, algo que está harmonizando com o todo. O tipo dos detalhes, o tipo desse trabalho, desse bordado, que acaba fazendo o papel de ser uma joia. Você pode ter uma roupa que tenha um bordado, então não precisa estar botando, ele traz como uma joia. Acaba aí fazendo uma harmonia com essa saia que é um couro, que é um trabalhado. Então, o formato aqui, como se fosse uma renda, que acaba da joia, acaba fazendo da roupa, da parte de cima, que acaba casando com uma coisa como se fosse uma coisa mais boho, uma coisa mais vintage, uma coisa mais country, uma coisa mais terra. Ela está totalmente mais terra aqui. Ela já está comunicando outra coisa do que aquelas outras imagens que a gente viu. E olhando ela aqui, a gente consegue ver novamente que ela usa bastante essa coisa de estar com esse ar bronzeado, uma característica lá, ou é dela, ou é de Hollywood. Mas perceba como esse bordado aqui, nada disso ofuscou ela traz essa beleza. Botou um pouco de calor aqui, é um marrom puxando um pouco mais de calor, apesar de ter um frio aqui nos delineadores, um marrom mais escuro, que é o mesmo tom aqui da blusa dela, e escolheu um batom puxando para o laranjado. O cabelo, que faz essas ondulações, também traz um marrom com esse calor também, então ela está toda harmônica. Aqui os olhos dela mudaram também de cor, acabou indo... Porque ela tem um olho marrom escuro, bem escuro, mas com todas essas cores que estão próximas dela, acaba mudando também a luz, né? Acaba mudando a cor do olho.
ela meio que tem um olho repetindo aqui a cor da blusa. Dá para se notar que é um pouco puxando para um café. Mas como ela tem um pouco desses calores aqui, do que trouxe do cabelo, tudo, a gente já começa a ver um pouco do calor no olho. Vai mudando as cores, elas vão assumindo característica das cores próximas. É bem interessante, também acontece isso. Aqui nessa imagem mais jovem, ela tem muitas imagens dela que ela gosta de cores quentes, mas perceba que às vezes o calor demais, apesar de ser terra e tudo, acaba fazendo isso. Ela tem uma pele, como se diz, que tem uma característica quente, mas ela reage muito melhor para quando é muito mais pigmento frio do que pigmento quente. Ela consegue fazer esse intermediário, a profundidade aqui fica super bem para ela, mas perceba que a pele ela fica um pouco quase com amarelado, esverdeado, não é tão gritante, porque tem essa profundidade, ela até consegue usar, mas perceba que traz um pouco desse tom meio verde aqui, que ela botou bastante calor, né? É um alaranjado com uma certa profundidade, que é quente, o batom também está na mesma repetição aqui da roupa, tem um brilho. Então perceba que acaba fazendo com que a pele fique mais amarela, porque traz esse pigmento, que provavelmente ela tem pigmentos quentes e frios, não só pigmento quente ou só pigmento frio. É um outro mito achar que você porque você colocou um tecido frio, um tecido de pigmento frio, então essa pele é fria, ou um tecido de pigmento quente, então essa pele é quente. Não, nós temos hemoglobina, temos a melanina, temos variações de pigmentos, só que a concentração desses pigmentos que nós temos, então, vai fazer com que a gente, quando aproxime características próximas de dimensões dos nossos pigmentos naturais, que é aqueles que a gente tiver mais em evidência, vai fazer com que aquele pigmento responda melhor, como se fosse uma harmonia. Então, não necessariamente quer dizer não é porque você botou aquele pigmento, até porque tem variações de vermelho, variações de verde, variações de azul, variações de todos os tons aqui, que você pode ir um pouco mais para o quente, um pouco mais para o frio, e tem essas variações, e aí saber exatamente, entender as suas dimensões de característica física, vai fazer com que encontre essas dimensões que se aproxime o máximo possível das suas características físicas, nos tecidos. Então, e o tecido, o pigmento do tecido, ele vai variar em termos de como é que ele interage com a luz, como que chega nos nossos olhos, dependendo aí também da textura desse tecido. Esse tecido, a cor vai reagir, esse pigmento no tecido, e que chega aos nossos olhos, de acordo também, como eu falei aqui, com o tipo do tecido mais brilhoso, um tecido mais poroso, um tecido mais liso, um tecido com mais brilho, com menos brilho. Tudo isso vai fazer com que a cor reaja também de forma diferente. Então, por isso que é interessante fazer toda essa leitura. A leitura de coloração pessoal, ele não é algo só comparou aqui uma cor, passou umas cartelas e você vai identificar. Tem vários outros parâmetros, se você quiser fazer algo assertivo, que tem a ver com você, com a sua personalidade, que você entenda também, para que você não erre depois nas suas cores, não erre de comprar coisas aí que vai fazer com que você bote dinheiro fora, ou que você compre, depois fique desapontada, chegou na loja, achou bonito, experimentou, porque tem aquela iluminação, aquele espelho na loja, mas chegou em casa, você guarda no guarda-roupa e nem usa. Então é um dinheiro desperdiçado. E é um tempo desperdiçado também, e é uma frustração. Então, no momento que você se entende, que você sabe todas essas características aqui que eu falei, por isso que é interessante procurar uma pessoa que entenda todas essas informações para que consiga fazer essa análise de forma que transcreva você como sua característica física, com sua personalidade, com seu estilo, e traga isso para criar uma cartela que é definida de acordo com todas essas características, com todos esses parâmetros seu. E a forma como você faz essa combinação também vai depender dessas características. A pessoa pode ter duas pessoas com cartelas mais ou menos parecidas, mas a forma como utiliza essas cores também é diferente. Então, voltando aqui, a gente então percebe que
ela gosta muito de usar esses tons. Aqui já é a mais antiga, essa outra imagem. Então, você perceba que são dois laranjas. Um tem mais profundidade, o outro tem mais saturação. Então, perceba que esse é um pouco mais mate da direita, o outro é com mais saturação. E aí ela faz muito isso. Quem maquia ela repete a maquiagem da roupa. E aí, então, percebe que um lado ela ficou um tom um pouco mais puxando para um verde e o outro lado ela ficou com essa saturação, com esse brilho, ela ficou pálida, mesmo ela tá estando super maquiada. Então, perceba que ela fica com áreas aqui do rosto muito diferente do pescoço. Então, é um quente, tem a profundidade, mas tem também um pouco dessa saturação aqui, que acaba também fazendo com que, na própria maquiagem que ela utilizou, pode ser, mas esse muito laranja, aqui um pouco mais mate o da direita, então já faz reações diferentes. O cabelo dela também está diferente. O cabelo da direita tem um pouco mais para o marrom, um pouco mais de um calor, enquanto que esse outro pigmento é o marrom puxando mais para um café, um pouco mais para o frio. Então são coisas diferentes aqui. Mas as duas imagens eu acho ela lindíssima, apesar da pele estar completamente... Eu gostei do corte do cabelo, gostei do estilo, mesmo sendo uma imagem aqui da esquerda, muito anos 80, mas são cabelos que ela podia estar usando, dá outro formato do rosto, outra comunicação. Aqui, novamente, a gente vê os tons de laranja que a gente está vendo, muito brilho, ela fica... A gente não vê definição do nariz, contorno do rosto. Então, muito calor aqui para ela, como acontece já nessa outra imagem, parecida com aquelas duas anteriores que eu mostrei. Uma vai deixar um pouco mais puxando para um esverdeado, a outra vai ficar muito claro. Então, nos dois casos, esse segundo aqui, que é esse bem laranja, o vestido que chama atenção. É como se o vestido avançasse, ela ficasse para trás e o cabelo aparecesse. Então, ela fica muito separada dessa roupa aqui. Enquanto que é como se misturar, o da direita se mistura, vestido, pele e depois cabelo. Então, perceba que nos dois casos aí, e de novo ela está maquiada aí com cores quentes. E tem essa outra imagem que aí já vem um pouco... São diferentes tons puxando para um terra, puxando para um laranja. São características diferentes, de cartelas diferentes até, mas que ela está usando. Os modelos dos vestidos todos são muito bem pensados, todos muito desenhados para o corpo dela, cinturado, degote, marca bem onde tem que marcar. Então, perceba que tem todo uma forma aí de utilizar, seguindo a forma, as linhas do corpo dela. Os cortes todos aqui ficam super elegantes para ela. São períodos diferentes, anos diferentes, mas muito bem feito para o corpo dela, para a característica dela. Mas nesse último aqui, o que acontece? No último, é como se misturasse, não tem muita diferença entre pele e roupa. Então, ela também acaba não tendo muita definição aqui. A gente percebe que muito calor para ela é algo que não favorece muito, dá muita diferença, principalmente na pele dela, reage bastante quando tem pigmentos com esse calor. Todos eles têm, o da esquerda tem mais profundidade, e esse do meio aqui é bem para quem tem aquela característica de um outono que a gente chamaria na pessoa que tem bastante calor, pessoa que tem outono puro, né, consegue estar usando esse laranja, que é bem aquela cor de uma abóbora, assim, bastante... É uma cor bem, bem forte, bastante energia, bastante potência aqui, essa cor. Aqui, a Oprah de novo com uma roupa, só que aqui é muito claro, muito pastel, é um amarelo puxando para um limão, muito... É uma cor aqui que apagou ela, a gente só vê a roupa, o óculos, depois tem o laranja, ela botou o laranja aí na boca, que a gente vai ver aqui. E a gente presta atenção, quando a gente aproxima, a gente só vai ficar olhando aqui para a armação do óculos. É o que mais chama atenção, tem uma diferença, é um pouco mais claro, um pouco bem mais sutil, tem muito mais saturação nessa armação. E o amarelo por si só é uma cor que
ilumina, né? Tudo que for, tudo que for amarelo, assim, ideia, iluminação, traz o calor. Então, ele por si só, ele já aparece em primeiro. E é o que está mais amarelo aqui, apesar de ter esse pigmento um pouco frio aí, que está mais em evidência da armação dela, que acabou salientando. Já aqui, já vai indo para as pessoas que conseguem ter aquele inverno também, que seria com uma certa saturação. Está indo para um amarelo lá, quase que pessoas do característica de inverno conseguem estar usando algumas, talvez alguma coisa da primavera, ou fica muito forte. Mas o que acontece? O cabelo dela mudou muito. O cabelo dela saiu daquela cor escura e veio para um alaranjado, acobreado, então acabou indo, ver como deixa a cor da pele dela some, essa característica que ela tem dessa cor, com esse calor, desse alaranjado e tudo. O vestido ficou em evidência, mas ainda está melhor do que esse outro muito claro. Então a profundidade é uma característica dela super importante. Ela precisa de cores que tenham certa profundidade. O muito claro para ela é algo que não favorece de jeito nenhum. É dos principais parâmetros que ela deveria evitar de usar se quisesse harmonizar. Aqui é uma imagem dos anos 80, a gente só presta atenção nesse amarelo. Então perceba que o amarelo por si só ilumina. Mesmo o preto tendo saturação, mesmo o amarelo não olha mais nada a não ser essa faixa na diagonal. É só uma imagem aqui que eu trouxe dos anos 80 e que voltou, né, de usar. Então, perceba aí, quando você for fazer compra, se você gosta de cor, mesmo uma informação sutil, dependendo da cor que você escolher, tiver brilho, lantejoula, ela que vai aparecer. Bom, agora a gente está próximo do carnaval, é muito legal de usar, não é? O amarelo aí, cor com bastante brilho. Aqui a gente já saiu daquela saturação, já melhorou um pouco mais. Tá vindo, ainda é um amarelo aqui, um quente alaranjado, mas tem uma certa profundidade. O cabelo dela tem esse calor, tem umas mechas que tem uma variação, saiu daquele marrom. Então, tudo isso já faz com que se aceite mais o vestido. Já trouxe um pouco mais de cor, novamente, a gente já consegue ver. A cor, ela tá usando uma armação fria, trouxe a cor para a pele, né? A pele já não ficou tão apagada, quando ela tá usando aquele muito claro, muito pastel. Mas aí perceba como o muito brilho, dourado, mesmo que seja esse mais lavado, que é parecendo com o tom do cabelo dela, ainda favorece um pouco mais esse outro aqui da direita do que o da esquerda, quando ela faz essa combinação. Aqui, ainda pensando nos contrastes, também é uma imagem antiga, também é uma imagem que você faz o wall, né? É um alto contraste, muito brilho, muito vermelho. Então, então perceba que desde sempre, praticamente, desde aquela época, ela faz muito essa combinação, repetir uma cor de maquiagem que está na roupa. E pode acontecer isso, se você repete, não é a sua cor ideal, vai aparecer o quê? A maquiagem. A roupa já está aparecendo, e a maquiagem, no caso, o batom. O olho repetiu os tons de prata acinzentado no olho. Então, você consegue ver os dentes, né? Tudo que for muito claro, está iluminando aqui os dentes dela, se percebe bastante, mas o olho fica essa parte super escura, mas muito claro. E tem uma diferença da maquiagem. É bem interessante a maquiagem. A cor da pele dela e da cortina de trás parece que fazem parte, né? Parece que pode ser a iluminação, a forma como maquiou, mas deixou ela muito apagada, tirou aquela cor dela, aquela cor de canela, aquela cor laranjada, aquela cor que ela tem na pele que mostra, desapareceu. Ela tá super clara aqui. O cabelo super preto. O que dá para aproveitar aqui nesse look que ela conseguiria estar usando é esse preto. O preto aqui que faz parte de uma característica que ela consegue usar super bem. Aqui são tipos de vermelho que ela também já usava e ela consegue se manter com esse vermelho com mais profundidade. Não é aquele vermelho tão gritante. Então, a gente percebe que ela, nessa imagem da esquerda, que ela está bem jovem aqui, que é um tipo de vermelho que ela... Mesmo ela já estando com mais idade, tudo já passando os anos, é um vermelho que continua acompanhando ela com profundidade. É uma cor aí que
acaba favorecendo, acaba deixando ela apesar que poderia ser um pouco mais sutil esse vermelho quando a gente olha nessa imagem da direita, talvez possa ser iluminação, ou de repente é um vermelho ainda que não é o que mais vai trazer aquela característica dela, ainda um vermelho um pouco mais para o quente, que vai trazer aquela característica dela da pele. A pele dela a gente ainda não consegue ver aquela cor dela alaranjada, aquele tom mais quente que ela tem. Então, mas mesmo assim são cores que ela consegue estar usando, que fica super bem. O degote que ela usa bastante, que ela abusa desse degote, fica super elegante aqui nessa imagem da direita. Aí aqui a gente tem outra imagem aí dos anos 80, umas pessoas usavam bastante, então a gente vê essa diferença aí muito. É um vermelho que esse vermelho para aquelas pessoas aí que tem a característica que tem muito brilho. Tem pessoas que conseguem, algumas pessoas da primavera, que caem na cartela da primavera, conseguem estar usando. Do inverno também, aquele inverno com bastante saturação, que chama inverno puro, também conseguiria estar usando esse tipo de vermelho. Um vermelho mais tomate aqui, mas tem muito brilho. Repetiu de novo o batom, e esse branco no olho, quando ela usa, não fica legal. Esse muito frio de sombra, puxando para um rosado, mas é um branco. Então perceba que a gente, quando faz o uau também nessa imagem, essa imagem é o vestido, a boca, o vestido, e o vestido é lindíssimo para ela, ficou super elegante. O cabelo tá bem escuro, então a gente vê, mas a gente não vê muita definição aqui do rosto, então botou é a maquiagem da época, só para você ter uma ideia do quanto as cores impactam, do quanto você olha uma imagem, o quanto você pode ficar presa àquele elemento e não ao conjunto, e não a pessoa. E aí é um exemplo aqui que o que está chamando atenção primeiro é a roupa. A roupa está em evidência, depois o batom, depois o cabelo, alguma coisa do olho, por último ela. Então tem uma separação aí na hora que a gente olha, não fica aquela harmonia, a gente não presta atenção só no rosto, não tira a atenção do vestido. Aí perceba aqui, esse vestido aqui já é um outro tipo de vermelho, que ficou muito elegante esse vestido. Agora esqueci o nome do costureiro aqui que fez o vestido, depois eu vou escrever aqui o nome do costureiro aí, que acabou fazendo esse vestido, porque tá super elegante. E, de novo, esse decote mostrando os ombros, é algo que para ela super valoriza, marcar bem a cintura. Tem uma brincadeira de textura aqui, o vestido, a parte de cima é diferente da saia, que ela brinca bastante com textura. O tipo do cabelo também ficou uma coisa feminina, uma coisa da sensualidade, que traz essa coisa glamour também do tipo do degote, com o movimento aqui do cabelo, que é muito feminino, ficou super elegante aqui para ela. E aqui é um outro tipo de vermelho que ela pode estar usando, um pouco puxando. Esse é bem o vermelho da Pantone desse ano, não é? Brincou de novo com as texturas, ela consegue usar esse tom puxando para um vinho, um vermelho com essa profundidade. Então a gente vê aqui como ela fica super bonita, parece ela, com o batom de novo repetiu, o batom da cor da roupa, ela faz bastante isso. Ela consegue estar usando, traz essa renda, tudo traz essa comunicação também dessa coisa mais feminina, uma coisa também que traz uma coisa mais, ideia de algo mais clássico também, esse tipo de renda, essa coisa de romântica, feminina, uma coisa mais, não é algo tão moderno aqui, esse estilo de roupa, mas fica super bem para ela. E é um outro momento aqui, uma outra linguagem que ela está passando, mas que ficou elegante aqui, que a gente consegue ver que ela consegue estar usando. Os rosas, que a gente saiu aqui, percebe que a gente já saiu dos neutros, a gente começou a entrar nas cores. Saímos das cores neutras, entramos nas cores aqui, então a gente vai a cor agora para um frio. Então é um pink, um rosa, que acaba também aí bem para uma pessoa, né? Não é para pessoas, esse tipo de rosa, pessoas que têm essa característica dessa profundidade, ela consegue usar pigmentos frios, mas não é esse tipo de rosa que tem uma claridade. Isso é mais para as pessoas que caíram naquela primavera,
O verão acho que talvez fique muito forte, o verão até consegue usar alguns pontos desse tom. Mas perceba como ela ficou muito clara, fez a roupa traz em evidência, quando a gente vê aqui, já é diferente esse outro, um rosa puxando mais para quase que puxando para um tom coral, pesco, isso já fica muito mais a ver com ela. Já trouxe a cor dela voltou, então a gente consegue ver da esquerda, ela ficou completamente pálida. Pode ser a fotografia também, mas não é o que mais favorece ela. Tem uma diferença, esse tipo de rosa tem um pouco mais de calor. O rosa da direita tem um pouco mais de calor. O rosa da esquerda tem muito frio. Então, apesar dela ter o que chama-se de pele oliva, não é todo tipo de... ela não vai muito para o frio, ela não vai muito para o quente. Ela é o tipo que está entre o quente e o frio. Então, as pessoas que têm essas características, é muito sutil entender os tipos de cores, se é muito frio o pigmento, se é muito quente, ele vai fazer com que a pele da pessoa, principalmente, reaja muito. Então, entender esses tipos de nuances, as dimensões aí é importante para se quiser harmonizar super bem. Bom, aqui acabou fazendo um contraste, porque está mais escuro, a gente consegue ver bem o rosto, consegue ver a parte de cima, mas o claro aqui, uma dimensão muito grande, faz essa separação. Uma dimensão muito grande dessa saia com o resto da blusa acabou fazendo com que a gente foque só na saia dela. Mas se você botar a mão assim na frente, aí você vê só da metade para cima, você vê que harmoniza bastante, que fica bem. Aqui é um tipo de coral. Esse coral aqui, o vestido, de novo, respeita as linhas, o contorno do corpo dela. Mas o que acontece aqui? Novamente, muita saturação, muito brilho, essa coisa traz uma coisa mais plástica. Então, veja como ela ficou completamente pálida, ela ficou sem cor. O modelo de linhas e formas e o tipo de vestido super bem para ela, ficou super elegante, super bem. Mas essa cor, com esse tipo de textura, com esse tipo de saturação, com esse tipo de claridade, não favoreceu ela. É o vestido que a gente presta atenção. E ela ficou super pálida aqui. Um pouco mais de profundidade, vendo que aqui, esse rosa aqui, ele não é um rosa ruim da esquerda, no sentido que ele tem um pouco mais de calor. O rosa da direita, ele é mais frio. Só que você tem as outras dimensões. Aqui eu estou falando só da temperatura. Perceba como o rosa da direita vai mais para um frio e o rosa da esquerda seria mais puxando aqui para um coral. Você está indo mais para um pouco mais para um quente. Então seria para uma pessoa de primavera aqui seria para uma pessoa da direita aqui de um inverno, um verão, acho que está muito escuro, essa cor até consegue estar usando, mas perceba como nem muito quente, quer dizer, o quente já tem mais a ver alguma coisa, nem muito frio aqui, mas o que muda é as outras dimensões, um tem profundidade, o outro é mais claro, um é menos saturado, o outro é mais saturado. Então, essas dimensões, não é só uma dimensão que se entende quando você estuda as cores de uma pessoa, você entender para harmonizar. Então, nenhum desses dois favoreceu muito. Ainda ficou um pouco melhor, apesar dela ficar um pouco mais esverdeada, mas a gente fica na dúvida aqui, qual que... mesmo maquiando, vai ter que usar super maquiagem, não são as cores que mais favorecem ela. Pode estar fazendo com quebras, utilizando... não tanto usando cores análogas aí, quebrando com outras cores, pode ser uma terceira peça, vamos supor que a pessoa tenha alguma blusa aí, alguma coisa nesse tom, mas ela traga mais uma terceira peça que vai cobrir, está mais próximo do rosto, tem a ver com a característica natural dela, fazendo uma combinação análoga, ela consegue aproveitar essa peça, se estiver nesse tom, qualquer um desses tons, ela consegue fazer. Se ela souber fazer, como fazer essas combinações. Aqui ainda nos frios, perceba que é um pigmento aqui também que é bem para uma pessoa que tem aí um inverno puro, por exemplo, consegue estar usando esse daqui, que não é o caso dela. Então, já percebe aqui que ela precisa da profundidade, mas muito brilho aqui. Também, quando a gente vê
de longe parece que longe ela ficou muito vermelha, muito laranja, tirou aquela característica dela do calor, acabou trazendo o vermelho em evidência. Enquanto se aproxima, não sei se é a iluminação ou se é a maquiagem, mas perceba como ela perdeu também a característica da cor dela do quente. Ficou com a pele mais clara, tem uma diferença entre rosto e pescoço. E quando a gente olha aqui, cabelo, consegue com esse pink, mas o resto aí não harmoniza muito. Então, não é também uma cor que favorece. Essa é outra cor aí que está muito no mercado, não é? Que a gente está nesse ano de 2023, essa cor, né? Os pinks aí, essas cores muito... Parece doce, é bem cores do metaverso, bem cores que tem nos jogos, nos computadores, então e a gente acaba vendo aí no mercado, nas roupas, alguns acessórios. Essa cor aí tá bastante. Para quem gosta, dá para aproveitar para comprar. Só que tem que ver se a pessoa quer harmonizar, ela tem que pensar bem se essa peça vale a pena ou não. Porque essas cores assim que marcam muito, se não for a característica da pessoa, ou a pessoa enjoa, ou fica muito datado, ela não consegue usar muito. Porque acaba também a cor aparecendo mais, como acontece aqui, mais do que a pessoa. Aqui já acontece um outro problema, tá? Ainda no frio, indo para uns violeta, não perceba como muito claro, muito indo para o pastel, deixou ela também sem cor, ela ficou um pouco mais verde. O cabelo dela não tá tão escuro, elegante aqui, o look, a roupa tá perfeita em termos de combinação, usar essa brincadeira, né, de cores análogas aqui, de cores que faz essa variação. Então, tudo mais ou menos dentro do tom do violeta, do pigmento mais frio, desde o sapato, da bolsa, da blusa. Combina de novo com a maquiagem do batom. Então, perceba que tudo isso ficou muito harmônico em termos de roupa, mas não harmonizou exatamente com ela, com a pele dela, com o rosto dela, que é o que a gente vê aqui. Essa imagem que a gente vê, provavelmente, não sei se foi modificada, mas quando a gente vê de longe, a gente não vê muito ela. De perto, a gente já está vendo ela com um pouco mais de calor, mas perceba como ela tem variações aqui, mais claro no centro, essa zona T aqui, e perto dos olhos tem uma luz. Então, se ela usasse ao contrário, a blusa no tom do tailleur dela e o tom da blusa na cor do tailleur ficaria muito mais harmônico, provavelmente. Talvez trouxesse muito mais ela, mas ficou elegante, ficou bem, pensando em termos do conjunto da roupa. É outra roupa aí que ficou super bem para ela, mas não é o que mais favoreceu em termos de cor, para trazer ela em evidência. Aqui já tem essa profundidade, talvez muito frio para ela. Então, também já perdeu um pouco aí da característica da cor dela, do calor. Então, a gente consegue ver o vestido é lindíssimo, esse degote, é um lado só. Então, para ela, como fica bem mostrar ombro, fazer o degote V, degote imperial, esse degote para um lado só, como fica elegante, como fica feminino, como fica bem Hollywood mesmo, tapete vermelho, né? Grandes costureiros aí que ela acaba aí comprando as roupas de grandes costureiros, Valentino, outros aí que ela acabou tendo provavelmente muitos vestidos de grandes estilistas, de grandes costureiros. Oscar de la Renta, ela veste essas roupas desses costureiros, né? Bom, ela tem dinheiro para isso, é uma pessoa pública, ela tem muito dinheiro desde muito tempo. Ela é uma das mulheres mais influentes, uma das mais influentes, que tem mais dinheiro também, porque ela tem programa de TV, de rádio, de televisão. Ela tem vários negócios, não é de agora. Ela tem um bom capital aí que ela consegue ter acesso a esse tipo de roupa e ter acesso a esse tipo de costureiro, né? Ela tem para isso, enfim. A gente consegue, então, ver aqui nessa imagem é uma outra coisa.
Aqui a gente olha para essa roupa, também é um pigmento bem frio, mas não favorece ela. A gente percebe que cores muito, muito, muito para o frio, ou é muito claro indo para o pastel. Pessoas do verão conseguem usar esse tom aqui, como se ela estivesse usando uma roupa mais para alguém do verão. E aqui mais para alguém do inverno aqui. Então, são pigmentos frios de características de pessoas que têm de cores que têm muito mais os pigmentos frios presentes em cartelas de verão, ou cartelas de inverno, que são como são chamados. Mas apesar dela ter, como ela transita muito entre ela tem essa coisa que poderia chamar quase que se dizer assim, seria um neutro, não é que a pele dela seja neutra, mas ela, se você pensar em dimensões de cores, ela não está nem indo muito pro frio, nem indo muito pro quente, ela está intermediário, e é uma zona limite ali, muito, avançou um pouquinho no calor, já não dá certo, avançou um pouquinho muito pro frio, também não dá certo. Então, entender essa dimensão, o quanto de mistura de pigmento quente e frio, não é que exatamente 50%, mas pode dizer que ela transita, ela consegue usar algumas coisas dos quentes, algumas coisas dos frios, a profundidade dela também permite isso, que ela faça, ela transita entre um e outro, mas é sutil, ela reage bastante, a pele dela principalmente, e ela faz as modificações aí de tons de cabelo, então tudo isso vai influenciar na hora que a pessoa estiver usando também, então, mais ainda a gente consegue ver mais ela, dar um pouco mais de tchan, um pouco mais de destaque, apesar que chamar a atenção o cabelo, não dá a profundidade ainda é melhor do que algo mais claro, mais pastel para ela. Nesse outro aqui, ela fica sem graça, repetiu, parece que pele, tudo é uma coisa só. Enquanto que aqui já tem um pouco mais da profundidade, um pouco mais de cor. Ela precisa um pouco também, se usar muito, puxando para um tom. Aqui é quase que, da esquerda é um malva, é algo. É como se fosse, a gente chama de. Chega a ser quase um taupe, que é um cinza, um tipo de cinza, de pigmento misturado aí com cinza, que seria. Usar só ele, só essa cor não favorece, deixa ela sem graça, tira a cor dela também, ela não aparece muito. É uma cor que ela pode estar usando como neutro e botar esse neutro da esquerda com alguma cor. Então perceba se ela usar, por exemplo, se fosse uma calça ou uma blusa, depois algum outro casaco de algum outro tom, já traz mais vida para ela, como esse vestido aqui. Esse vestido tem pigmentos. Perceba que o vestido da direita, ele tem pigmentos frios, tem um pouco de azul, esse vermelho, também esse vermelho com essa profundidade que mescla aqui com alguma coisa do pigmento azul, que traz esses tons aqui, vai lembrar um pouco aquele tom vai cair bem naquela cor da Pantone também, que vai indo naquela cor, que lembra muito, assim, se você abrir uma garrafa de vinho tinto, o vinho tinto ainda quando não está muito envelhecido, ou quando ele está ficando envelhecido, ele vai tendo essas variações. O mais escuro aqui, quanto mais escuro a cor, a gente consegue ver variações de um tom de cores de vinho. O mais claro, ele é mais novo, o mais escuro, é bem interessante, porque as tonalidades, elas também vão falando nos alimentos, nas cores, eu adoro. Então, ela tá bem aqui nas cores e vai para um pigmento aí, para um frio aqui. E então, da direita já traz mais ela já aparece, a gente já consegue ver mais definição de rosto. Comparando um com o outro, veja como da esquerda ela fica um pouco mais esverdeada. Ela sai um pouco dessa cor dela, e é natural. Então, ficou mais os dois vestidos. Eu gostei mais do modelo da esquerda. Eu gosto quando faz esse trespassado nela, como faz esse degote, como marca mais a cintura. Que esse brilho aqui, talvez a posição que ela esteja também no da direita, não marcou tanto. Talvez a posição como ela tirou a foto, parece que não marcou tanto essa cintura dela. Perceba que ela está muito mais... mostra muito mais forma, muito mais curvas no da esquerda. São duas propostas diferentes também. Provavelmente dois estilistas aí e períodos diferentes aí que ela acabou
mostrando esse tipo de roupa. Então a gente vê que são duas propostas aí bem diferentes. A gente consegue ver aqui, quando a gente traz, é que a gente faz um zoom aqui. E quando a gente faz esse zoom, parece que ela ficou muito vermelha, talvez a iluminação, parece que traz muito vermelho, mas perceba como ela, ainda na imagem aqui da esquerda, ela é muito mais amarela, muito mais verde. E aqui, não sei se foi a maquiagem, provavelmente essa, que nem eu falei, essa iluminação aqui. Mas a gente vê que essa cor da esquerda favorece menos do que essa outra da direita, traz muito mais a cor da pele dela. Apesar dessa imagem, talvez com um zoom que foi feito aqui, pode ser que a iluminação do local eram luzes muito quentes também, mas a gente consegue ver mais ela na direita do que na esquerda. A esquerda ficou muito, muito amarela, muito verde. Falando nos verdes, a gente está indo, a gente já passou por quase todas as cores do arco-íris aqui. Esses tons petróleo, esses tons esverdeados, esses tons escuros de profundidade. É um tom bem frio aqui, enquanto que esse daqui acabou deixando ela muito pálida, muito sem cor, porque tem uma profundidade, mas tem muito mais brilho nessa textura, e é um verde aqui que não favoreceu. Quando ela traz sem esse brilho, com essa profundidade, como se misturasse os dois, da direita e da esquerda, aí perceba como ela já começa a aparecer. Aí essa imagem do meio, esse verde escuro, esse verde mais fechado, esse verde mais folha seca, esse verde puxando realmente para aquela cartela do inverno, sem aquela saturação, perceba como ela já ficou, ela já aparece, já traz o tom dela, já começa a ver pele da Oprah, já começa a ver a diferença aqui, a separação de rosto, de cabelo. Já ficou bem melhor nessa imagem aqui do meio. É uma outra repetição aqui que a gente vê, é um tom, mas perceba que muita saturação acaba aí que meio que a roupa aparecendo. Então, ela tem também esse limiar aí de quanto de brilho, de quanto ela pode estar usando se ela quiser ficar em evidência. Aqui é uma mistura que ela fez, é um azul escuro, mas o que a gente percebe nessas imagens aqui? Que o que mais chama atenção aqui é o dourado, principalmente quando bateu a luz ali, e de novo botou dourado, maquiagem quente, como ela reage quando se bota muito calor, aí botou na boca também, a boca dela, parece que a boca dela ficou com aquele, quando se fica muito branca, muito... assim, a boca não tem nada a ver com o resto. Esse laranja, esse muito claro, a pessoa de primavera consegue estar usando esse tom, talvez alguma coisa do verão, ou não, então muito laranja aqui, é um coral, mas é muito quente isso aqui, do verão acho que não, mas mais da primavera, dependendo do tipo da primavera, até consegue estar usando. E aí esse super dourado aqui acabou, mas perceba que ela faz essa brincadeira. Como ela botou dourado aqui nos ombros, dourado nos óculos, dourado nos brincos, traz o olhar acaba subindo para o rosto dela. Mas aí quando você olha a maquiagem não favorece muito. Mas é bem interessante, você consegue fazer pontos focais, dependendo das cores que você está usando. Uma outra característica que é importante, que no caso dela, usar cores, bloco de cores. Para o caso dela, não fica bem. Ela é uma pessoa que ela tem que usar, provavelmente, ou cores monocromáticas, cores análogas, ou neutros em uma cor. Mas quando ela usa mais de uma cor, a gente só vê a roupa. Qualquer uma dessas imagens. Então, perceba que ela está usando duas cores. Aqui são... E o vermelho, assim, com esse branco. Que olha, então a gente só presta atenção. A primeira coisa que a gente chama atenção aqui é o cinto. No caso da imagem da direita, ela está usando o pink, que chama atenção. Então, a gente está vendo, prestando atenção nas roupas, nas peças. E aqui, novamente, aí ela fez é uma combinação de cores fria com quente, mas perceba como ela tira, apaga ela, ou deixa ela com tons verde, muda, reage bastante quando sai da característica da dimensão dela. Ela reage bastante à temperatura. É uma coisa interessante. Que variando as temperaturas, então ela tem
é uma outra dimensão que para ela é bem significativa. Além da profundidade e a temperatura, são 2 parâmetros importantes para ela, que vai fazer diferença. Então, se errar na temperatura, errou na profundidade, são coisas que para ela é significativo. Aí teria que fazer uma análise mais profunda para ver qual desses parâmetros é o mais importante ainda entre esses 2. Aqui, novamente, super bonita essa roupa que ela tá, mas como eu falei, já chamei atenção na roupa. Mas aqui ficou, de uma certa forma, perceba que tem variações aqui de tons. A gente olha bastante aqui para a roupa, não é uma coisa que agride tanto, não tem tanto brilho, são tons médios. Aqui ela está brincando com as cores, que acaba sendo alguma coisa da mesma família. Essa é uma cor aqui que a Bruna Lombardi, eu fiz uma análise aqui. A Bruna Lombardi, ela consegue usar super bem esse tipo de cores aqui, esse tipo de roupa para ela. Então, lembra da Bruna, que tem aquele cabelo, hoje ela está com o cabelo mais acinzentado, mas que tem aquela pele dourada, aqueles olhos verdes. É bem uma roupa um pouco mais... que agora ela já usou mais potente, então hoje ela está com mais de 60 anos, a Bruna conseguiria estar usando, então, uma pessoa que nem a Bruna Lombardi consegue estar usando super bem, e a gente vai prestar muita atenção para o rosto da Bruna. Aqui, apesar de ter posto batom no tom, a gente até consegue olhar, mas a gente volta o nosso olhar para a roupa aqui, pro kafta, acho que é um kafta aqui que ela está usando, super bonito, super elegante, mas é aquela coisa... a pessoa quer usar, não quero que chame atenção para mim, para o meu rosto, eu entendo as minhas características, então, e ela pode estar fazendo isso, ela é uma pessoa pública, ela pode estar variando de guarda-roupa quanto ela quiser, ela tem para fazer isso. Uma pessoa comum, se você adquirir muitas, além de ser algo que para o planeta não é legal, por você estar usando ter várias coisas não utilizar, para o seu bolso, para a sua frustração, que nem eu falei, você acha super bonita aquela roupa, mas acaba não usando. Mas uma pessoa pública, ela vai ter, até porque não necessariamente uma pessoa pública que nem ela, muitas coisas provavelmente ela até ganha, não precisa necessariamente comprar. O que ela faz, ela é uma pessoa muito em evidência, muito pública, ela, na hora que está usando, ela está também lançando aquela marca. Ela está fazendo uma propaganda. Então, ela tem vários fatores aí. É uma pessoa que tem muito dinheiro, mas ela não necessariamente ela compra tudo que ela tem. Muita coisa ela deve receber, ela deve ganhar, ela deve fazer a propaganda, ela deve fazer todo um merchandise aí por trás, tem todo um negócio, né? Uma mulher de negócios. Então, tem umas explicações aí também por que ela usa determinadas coisas. É um outro mundo. Mas o que a gente está vendo aqui é tentar fazer essa leitura da harmonia. Aqui já trouxe, perceba como já ficou um pouco melhor, já saiu um pouco daquela saturação, daquele brilho, mas tem essas 2 combinações de cores aqui. Só essas cores aqui, o vermelho com o lilás já traz um pouco assim, a gente já fica olhando bastante para a cor mais do que para ela, mas ela fica, por causa tem o preto, aqui tem essa profundidade, já trouxe novamente esse calor dela, já trouxe essa informação, o cabelo, apesar de ficar muito gritante, mas ficou elegante, ficou bonito, é algo que ela pode estar usando sim, não é a melhor característica que tem a ver com a harmonia, mas ficou super bem essa roupa aqui. E aí perceba que aquela coisa de usar, apesar de ser pigmentos frios, de usar os análogos aqui, como ficou bem, um violeta, aí depois foi para o magenta, mais ou menos na mesma profundidade. Então perceba que a gente já consegue, a gente não fica olhando para a roupa como da esquerda faz, tem um pouco de saturação, a parte que é da fita aqui, então já traz, a gente fica prestando atenção, a gente nem consegue muito prestar atenção para a pessoa, porque já saiu um pouco de uma das dimensões de característica dela, que é a saturação. A saturação dela não é tão alta. E se você tem brilho, é óbvio que você olha para o brilho. Aqui na imagem da direita já não é algo tão saturado, já desceu um pouco, já foi um pouco mais para a opacidade, que tem a ver com a característica dela. Então, já está dentro das dimensões da Oprah aqui, então a gente já consegue mais prestar atenção aqui para ela. Já traz um pouco mais de definição de pele. A da esquerda traz um pouco mais do calor, são pigmentos bem mais frios, mas da esquerda o preto, tem um pouco do preto aqui da esquerda, já deixa a pele dela também um pouco mais, já traz um pouco
traz um pouco mais desse calor, dessa informação, e o que tira o nosso olhar do rosto dela realmente é essa saturação. Enquanto que aqui, da direita, você tem esses pigmentos frios e dá um pouquinho, uma amenização, não deixa aquele rosto dela verde, não deixa o rosto dela amarelado, mas não fica tão em evidência a cor. Então, são coisas aí que são é treinar o seu olhar, é entender, e como usar cores não é algo tão assim, tão simples. Mesmo que você vá, eu escolho porque eu gostei, mesmo que você não entenda, você está impactando, você está passando informação. No caso aqui da esquerda, tem um pouco dessa coisa meio borro, meio algo de um certo mistério, de algo pensando aí numa coisa mais para um Oriente, uma coisa mais tem um cafta, ao mesmo tempo é uma seda. Então tudo isso está comunicando uma mulher de elegância, uma mulher refinada, uma mulher ao mesmo tempo que pertence a uma coisa puxando um lado para o Oriente. Enquanto que aqui no da direita você tem uma mulher mais que tá um pouco mais cosmopolita aqui, um pouco mais, e ao mesmo tempo clássica, uma coisa que está passando uma outra informação, e ao mesmo tempo, como tem dentro dessa análoga um pouco mais madura, uma mulher um pouco mais comportada, está passando informações diferentes por causa do estilo da roupa, o corte da roupa, a textura da roupa, as cores que se combinam, então são comunicações diferentes. E quando você faz análise de coloração, quando você vai entender as cores que ficam bem para você, o que você está comunicando, o que combina com o quê, tudo isso é informado numa análise completa, de acordo com a pessoa. Então, eu estou fazendo a mesma pessoa aqui, mas a gente já faz leituras diferentes. Não é a mesma leitura. Agora, para encerrar, finalmente, uma coisa que eu queria trazer aqui é que eu falei bastante, é o estilo de cabelo. Para uma mulher assim que nem que tem essas características de formato de rosto. Então perceba como esse movimento, essa ondulação, essa coisa de curvas, esses cacheados, é um cabelo natural, mas não é aquele bem juntinho, né, quando faz o cabelo, mas dá essa ondulação um pouco mais largo, e não é aquele muito cacho, como fica elegante, como fica moderno, e são épocas diferentes. Então, a gente consegue ver como é um dos cortes que fica mais bonito para ela, que, assim, no caso, que traz mais modernidade, é esse tipo de corte, esse tipo de penteado. Ele não está nem muito bagunçado, ele tem um corte bem feito, ele não é um corte também de uma pessoa mais hipster, é uma pessoa. Em ambas as imagens aqui, é um cabelo que mostra uma mulher moderna, uma mulher de negócios, uma mulher empoderada, uma mulher que tem atitude, uma mulher, ao mesmo tempo, que tem uma feminilidade, tem uma coisa sexy aqui, que mostra também pele. Então, ela passa todas essas informações com esse tipo de cabelo. Feminilidade, mas, ao mesmo tempo, empoderamento por causa do corte, do movimento. Tudo isso vai passando essas informações quando a gente olha. Uma mulher elegante, uma mulher que tem poder. E aqui a gente vê novamente, já mudou um pouco, mas aí você já tem também uma mulher bem mais... veja que é só os cabelos dela, um pouco mais dos cachos, um pouco mais junto, e ilumina esse acobreado aqui que foi feito, essas mechas, como ficou bonito para ela, como já combinou com essa cor também aqui da blusa, que traz esse verde aqui, que é uma mistura de um pigmento um pouco mais quente, é um frio, mas é um pouco mais quente comparado com outros frios. Então ficou super bem, harmonizou super bem com a pele dela, que ela gosta muito de repetir. Aí essa cor trouxe para os olhos, só que um pouco mais para acinzentado, ficou super bem na sombra. E aqui já é um outro exemplo, tem um certo brilho e tudo, mas não é aquele brilho... Talvez também como tenha tirado a foto, mas veja como também mostrou o ombro, já mostra essa mulher mais moderna, esse tipo de degote, essa cor, um pouco... Então é um neutro com uma cor, veja que mesmo sendo esse brilho, ele é um pouco mais com essa profundidade, não é aquele totalmente brilhoso. Onde está o brilho e cor? São pequenas informações na blusa, então ela consegue usar, ela consegue sustentar
como é um cinza com profundidade, então veja como a pele dela se mantém nesse tom aqui, ficou super bem para ela, mantém o calor da pele, ela repetiu lá na maquiagem do olho, também ficou bem, o movimento do cabelo, o corte, tudo ficou super bonito aqui. Então, é isso que a gente tem aqui para ver. Tem bastante informação aqui no vídeo aqui sobre as cores, as texturas da Oprah. Eu espero que você tenha gostado. E se você se identificou aí com a Oprah, escreve aí embaixo. Se você quer que eu faça faça uma análise aqui da roupa, do estilo de alguém que tenha talvez uma característica parecida com a sua, escreve aí embaixo para mim, que pode estar vendo o vídeo aqui do My Nature Color. Você tem dúvida, escreve que eu posso estar te respondendo em formato de vídeo. E se você gostou aqui desse vídeo, me acompanha aqui nos demais e passa aí para quem se interessa por análise de coloração, para que aprenda. E eu espero que você aí, com esses vídeos, desenvolva o seu olhar, consiga descobrir as suas melhores cores e traga a sua beleza com você, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu estilo. E a gente então se encontra aí no próximo vídeo do My Nature Color. E até!